Oi pessoal, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Gostaram do primeiro vídeo da série sobre vascularização do sistema nervoso central? Legal, né? Nesse vídeo a gente falou um pouquinho mais sobre alguns aspectos gerais, certo? Da vascularização do sistema nervoso central. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as artérias. Círculo arterial do cérebro, algumas artérias que vão para a ponte, para o cerebelo, para a medula espinal, legal, né? Nas artérias que vão para o telencéfalo, a gente já falou algumas lá, né, no primeiro vídeo, artéria cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior. Quais serão os ramos que elas darão? Será que todos os ramos são iguais? Será que tem alguma coisa a ver com os sulcos que a gente já estudou? Vamos ver? Muito legal isso, né? Vocês vão gostar, tenho certeza disso. É uma matéria super importante para qualquer profissional da área da saúde. Tudo bem? Então, fica comigo nessa aula aqui. Não esqueça de dar o joinha se você estiver gostando, para dar uma fortalecida no canal. Combinado? Vamos lá então? Vamos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Vamos continuar então estudando a vascularização do sistema nervoso central? No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre quais são as artérias que levam o sangue até o encéfalo. Vimos lá que tem o sistema caroctídeo interno, vimos que tem o sistema vértebro-basilar, que forma o círculo arterial do cérebro, certo? Agora, nesse vídeo, nós vamos estudar ele propriamente dito, né? Quais são as artérias que formam esse círculo arterial do cérebro, como que elas se distribuem, onde elas estão, quais são as áreas de atuação delas. Vamos lá, então? Bom, o círculo arterial do cérebro, ele vai ser formado por algumas artérias bastante importantes, certo? Há duas que nós já vimos lá que vão estar formando ele, vai ser a artéria carótida interna, certo? E as artérias vertebrais que vão formar a artéria basilar. Dessas duas artérias, né, a carótida interna, por exemplo, vai dar pra gente algumas artérias bastante importantes, tá? A artéria cerebral anterior, que o próprio nome já sugere pra gente, né, que ela vai para a parte mais anterior do encéfalo, né, e são duas, a gente está falando aqui de duas artérias carótidas internas, então ela vai gerar duas artérias cerebrais anteriores, uma de para cada hemisfério, certo? E elas vão estar unidas, essas duas artérias cerebrais anteriores, elas se unem através de uma artéria chamada comunicante anterior, certo? Outra artéria que a carótida interna vai dar pra gente, vai ser a cerebral média, tá? A artéria cerebral média que vai ali para a parte mais lateral de encéfalo, certo? Duas também, uma de cada lado. E uma outra chamada de comunicante posterior. Essa comunicante posterior vai estar ligando a artéria cerebral média a um ramo da artéria basilar, que é a artéria cerebral posterior. Já que a artéria basilar ela entra mais posterior, né? Então ela vai gerar uma artéria cerebral posterior, que vai irrigar a parte mais posterior do encéfalo, certo? Com isso, como a gente tem as comunicantes, a gente vai ver que ela forma realmente um círculo ali fechado. Vamos dar uma olhada? A gente vai olhar ainda nessa aula de hoje algumas outras artérias que também fazem parte aí da irrigação do sistema nervoso central, não só do telencéfalo, né, de outras partes do sistema nervoso central, que nós também vamos ver, tá? Então, dá uma pausa aí, dá um print para você ir acompanhando aí todas as artérias, ok? Combinado? Então lá, por exemplo, ramos das artérias vertebrais, nós também vamos ver nesse vídeo aqui a espinal anterior, as espinais posteriores, as cerebelares, que nós vamos ver que tem inferiores, anteriores e posteriores, nós temos cerebelares superiores, a gente vai ver que são ramos da basilar, né? Artéria da ponte, labirinto, cerebelares inferiores, anteriores, certo? Mas vamos ver isso na imagem para a gente poder dar nome, né, às artérias, olhando elas, a gente mais fácil de a gente gravar, tá certo? Então aqui, ó, nessa primeira imagem, a gente tá vendo, nossa, professora, que quantas artérias, que bagunça, né? Calma que a gente vai dissecar isso aqui, vocês vão entender, né? O que a gente tá olhando aqui, olha? Começando aqui de baixo, a aorta, né? O arco da aorta aqui, ó, o arco da aorta. Dá pra gente aqui o tronco bracocefálico, certo? Do lado direito. E do lado esquerdo já a carótida comum e a subclave aqui, certo? Então aqui, ó, vamos acompanhar a carótida comum aqui, olha, de um lado, carótida comum do outro lado. Carótida comum vai gerar pra gente a carótida externa, certo? Que a gente que vai lá pra face, não é o nosso foco agora. E a carótida interna, olha aqui a carótida interna. Vindo aqui, olha, formando o sifão carótico, certo? Então aqui, ó, carótida interna, formando aqui o sifão carótico, certo? Vimos já uma delas, tudo bem? Outra que vai subir aí em direção ao encéfalo, olha, agora é ramo da subclávia, então aqui, ó,
no tronco braquicefálico, a gente tem aqui a artéria subclávia, né? Ó, do lado direito, do lado esquerdo a subclávia diretamente, do lado direito saindo do braquicefálico a subclávia. Um ramo da subclávia é aqui, olha, a artéria vertebral, né? Ó, ela subindo aqui, ó, certo? Artéria vertebral subindo aqui dos dois lados, ó. Faz lá o contorno que eu falei para vocês e ela vai se unir lá e formar uma única artéria chamada de artéria basilar, certo? Chegamos lá com as duas artérias no sistema nervoso central. Tudo bem até aqui? Aí, aqui a gente vai ver lá todas aquelas artérias. Eu vou colocar uma outra imagem que dá um zoom para a gente ver melhor. Mas aqui, ó, da basilar, nós temos aqui, ó, as cerebrais posteriores, né, ó. Da carótida interna, a gente tem a cerebral média, cerebral anterior, sendo unida lá pela comunicante anterior. E aí a gente tem a comunicante posterior aqui. Tudo bem? Mas aqui só para vocês terem uma ideia aí da vascularização geral. Vamos dar uma olhada então aqui, olha, nessa próxima? Ah, agora sim! Um zoom, né? Então a gente pegou isso aqui, olha, pegamos essa parte aqui, ó, certo? Demos um zoom nela e a gente vai olhar no próximo slide. Então aqui, ó, certo? Então o que a gente está olhando aqui, ó? Duas artérias vertebrais subindo aqui, certo? Formando uma artéria basilar. A artéria basilar, a gente já falou, ela vai dar pra gente duas artérias cerebrais posteriores. Tudo bem? Aí, olha, aqui são as artérias carótidas internas, ok? Das carótidas internas, nós vamos ter aqui, ó, a cerebral média, certo? Que está indo lá para o meio. Aqui, cerebral anterior, ó, duas. E unindo a cerebral anterior, aí sim, uma única artéria chamada de artéria comunicante anterior, certo? E agora, unindo aqui, olha, a cerebral média na cerebral posterior, a gente tem essa outra aqui, ó, comunicante posterior. Percebeu aqui, olha, como a gente formou realmente um círculo, né, ó, um círculo arterial do cérebro. Tudo bem? Então, essas aí são algumas das artérias que nós estamos vendo aqui, certo? Tudo bem? Agora, fora essas, né, nós tínhamos outros ramos também que nós vamos estudar, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver essa outra imagem aqui, ó, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, aqui vamos rever o que a gente viu até agora. Então, aqui, olha, eu tenho duas artérias vertebrais subindo aqui, ó, vão formar a artéria basilar. Olha porque o nome dela é basilar, ela está exatamente sobre o sulco basilar, lá na ponte, certo? Agora, com o encéfalo aqui junto, é mais fácil vocês entenderem o porquê dos nomes. Ela tá dando pra gente ali, olha, duas artérias cerebrais posteriores, certo? Olha, tudo bem? Olha a carótida interna chegando aqui, olha, certo? Lá pertinho da hipófise, dando a cerebral média, ó, que vai lá para a parte superolateral do encéfalo, e ela tá dando aqui, ó, uma outra cerebral anterior, ó, cerebrais anteriores aqui, ó, que vão para a parte mais anterior do encéfalo, se unindo lá com a comunicante anterior. E aqui, olha, comunicante posterior. Tudo bem? Formamos aí o círculo arterial do encéfalo, certo? Do cérebro, lá na parte mais anterior. Tudo bem? Agora, vamos dar uma limpada aqui para a gente poder estudar as outras artérias aqui. Agora, das artérias, tudo bem? Aqui, círculo arterial do cérebro, é facinho, né? Porque os nomes das artérias são bem relativos às regiões onde elas estão. Agora, das artérias, por exemplo, vertebrais, quando elas estão subindo aqui, elas vão dar pra gente outros ramos. Por exemplo, esse aqui, olha, que chega aqui em cima e une, e tá passando aqui, olha, na parte mais anterior, né, a gente chama de espinal anterior, é uma única artéria, tá? Chamada de espinal anterior, certo? Agora, aqui, também é ramo da artéria vertebral, a gente vai ter esses dois aqui, olha, pequenininhos, descendo aqui, olha, né, que são as espinais posteriores, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma relacionada com a medula espinal, por isso que é espinal anterior, e essas outras duas menores aqui, ó, que vão se unir lá na parte, vão descer lá posterior à medula, chamadas de espinais posteriores, são duas, certo? E outro ramo bastante importante aí da artéria vertebral, que inclusive está saindo aí bem pertinho, e ela é uma artéria que está indo para o cerebelo, tá? Olha aqui, ó, ela está indo para o cerebelo, então é uma artéria cerebelar, tá? Inferior, porque ela está indo para o cerebelo, para a parte de baixo do cerebelo,
tá? Então, olha aqui, ó, tá indo pro cerebelo, para a parte de baixo do cerebelo. Só que não é só na parte de baixo do cerebelo, é para a parte inferior do cerebelo. É a parte inferior do cerebelo mais posterior. Então, o nome dessa artéria vai ser artéria cerebelar inferior posterior, tá? Então, são duas aí. Então, essa aqui, ó, artéria cerebelar inferior posterior, tá? Porque ela tá indo para a parte mais posterior do cerebelo. Tudo bem? Então, aqui da artéria vertebral, nós vimos alguns ramos. Então, aqui, ó, espinal anterior, né? Aqui na parte mais da frente, espinal anterior, as duas espinais posteriores, e vimos que também saem dos dois lados aqui, ó, as cerebelares inferiores posteriores, certo? Que a gente está falando para onde ela está indo. Ela está indo para o cerebelo, para a parte inferior e posterior do cerebelo. Tudo bem? Agora, da artéria basilar, né, mais aqui em cima, olha, nós vamos ter outros ramos que saem dela também, tá? Nós vamos ter aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui uma artéria que está indo para o cerebelo, só que para a parte superior do cerebelo, tá? Então, olha aqui, olha. Bem pertinho da cerebral posterior, olha, quase paralelo a ela, nós temos uma outra que sai aqui, olha, tá vendo? Só que ao invés de ir lá para o encéfalo, ela vem aqui, olha, para o cerebelo, tá? Para a parte superior do cerebelo. Então, essa que está saindo aqui, olha, junto praticamente com a cerebral posterior, né, são as cerebelares superiores, tá? Então, cerebelares superiores, elas estão aí. Depois, a gente vai ter aqui, olha, vários raminhos chamados de artérias da ponte, certo? Depois, aqui, mais para o final, a gente vai ter uma outra, antes de dar os ramos finais aqui, a gente vai ter outras grandes aqui, olha, chamadas de artérias do labirinto, tá? E por fim, né, o mais inferior deles aqui, olha, é um outro ramo que também vai para o cerebelo, só que agora ele vai para o cerebelo também na parte de baixo, só que mais anterior. Então a gente chama essa artéria de artéria cerebelar inferior, porque ela vai para a parte inferior do cerebelo, anterior, tá certo? Então, essas são as artérias principais que saem aí, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, nessa imagem que a gente viu no slide anterior, para a gente dar uma olhada, né, num zoom maior nessas artérias. Então, olha aqui, ó, dos ramos, por exemplo, da artéria basilar. Então, a gente tem aqui, ó, a artéria basilar, dando aqui a cerebral posterior. E aí, tudo bem, certo? Pertinho dela aqui, ó, a gente vai ter esses dois ramos, ó, que elas vão para o cerebelo, tá? Elas vão para o cerebelo. Só que elas vão para a parte superior do cerebelo, então cerebelar superior, certo? Depois a gente tem, olha, uma série de artérias pequenininhas que estão na ponte, então artérias da ponte, certo? Aí a gente vai ter aqui, olha, na parte mais inferior da artéria basilar, uma artéria grande, ó, e uma artéria um pouco menor. Essa um pouco menor é a artéria do labirinto. E essa artéria um pouco maior aqui, olha, quase que paralela às artérias vertebrais aí, é a que a gente chama de artéria cerebelar. Ela também vai para o cerebelo, só que agora para a parte inferior do cerebelo e anterior do cerebelo. Tudo bem? Então, exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui. Tudo bem? Então, parece um pouco confuso isso, mas na verdade, se você parar para pensar aqui, principalmente nessa imagem, né, você parar para raciocinar o nome das artérias, você vai ver que elas são, principalmente as cerebelares, né, que são parecem um pouco mais confusas, vocês verão que faz todo sentido. Então, a gente tem duas inferiores, ó, uma inferior que vai para a parte da frente e uma inferior que vai para a parte de trás. Então, cerebelar inferior anterior, cerebelar inferior posterior, tudo bem? E uma outra que vai para o cerebelo também, só que em cima, cerebelar superior. Tudo bem? Então, só reparando aí que cada uma delas está vindo de um lugar. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nessa outra imagem aqui, olha, onde a gente vai ver também, agora num zoom ainda maior, né, essas artérias. Então, a gente tem aqui, ó, a carótida interna, certo? Ó, dando a cerebral anterior, certo? Olha como ela passa pertinho do quiasma óptico, né, do nervo óptico aí, olha a comunicante anterior ali. Olha a cerebral média indo lá para o sulco lateral, né? Olha aqui a gente está sem artéria basilar, né? Mas olha aqui, ó, a cerebral posterior, olha a comunicante posterior aqui. E por que eu coloquei essa imagem aqui? Para vocês verem que a gente tem aqui várias outras artérias, inclusive ramos
que vão para os plexos corióideos, tá? Então, os plexos corióideos, lembra que a gente falou que eles produzem lá o líquido cerebrospinal, porque eles são filtrados do sangue, e eles vão receber o sangue através dessas artérias que estão chegando aqui no sistema nervoso central. Já que está todo mundo pertinho, né? Vamos aproveitar o caminho aí. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada nos principais ramos aí dessas artérias, certo? Então, olha aqui, olha. Nessa face supralateral do encéfalo, a gente está olhando aqui algumas artérias, certo? Então a gente está vendo aqui, olha, a carótida interna chegando aqui, olha, dando pra gente aqui a cerebral anterior, ó. A gente tem aqui, ó, a cerebral média, aqui no sulco lateral, certo? E aí a cerebral média, ela vai dar inúmeros ramos pra gente, né? Que ela tá indo aí, olha, no sulco lateral. Então, olha, conforme ela vai indo, né, encaminhando-se posteriormente, ela vai dando pra gente alguns ramos. Então, por exemplo, aqui, olha, ramos, um dos ramos é a artéria temporal anterior, a gente vai ter aqui os ramos temporais, ramo temporal posterior, certo? Olha aqui, ó, quando ela tá passando perto do giro angular, ela vai dar pra gente ramo do giro angular, certo? Olha aqui, numa região mais antero-superior, a gente vai ter aqui, ó, artéria frontal basilar lateral. A gente vai ter aqui, olha, a artéria pré-frontal, exatamente porque ela vai estar irrigando aqui o lobo pré-frontal, certo? A gente vai ter aqui, olha, a gente tem aqui, olha, o giro pré-central, o giro pós-central. Então aqui, olha, a gente tem a artéria do sulco central. Olha a artéria do sulco pré-central, artéria do sulco pós-central. Nossa, professora, as artérias recebem o mesmo nome dos sulcos que nós estudamos. Exatamente, por isso que é importante estudar os sulcos, porque nesses sulcos terão essas artérias, né? Então, se o paciente tem ali alguma alteração, a gente já vai ter uma ideia de qual as consequências, né? Quais as sequelas que esses pacientes apresentarão, tá certo? Olha nessa outra imagem aqui, olha. A gente está vendo agora numa imagem mais medial, certo? Então, a gente está vendo aqui, ó. De novo, a carótida interna aqui, só que agora a gente não vai conseguir ver a cerebral média, né? Que ela vai irrigar mais a parte superlateral. Mas a gente vai ver quem aqui, ó? Cerebral anterior, né? Olha a cerebral anterior aqui, ó. Dando a artéria polar frontal, olha a artéria do caloso marginal aqui, ó. Tá vendo? A artéria caloso marginal, a artéria pericalosa, ó, porque ela está parecendo paralela ao corpo caloso, tá certo? Olha aqui, olha. Ela também vai dar aqui, ó, os ramos do cíngulo. Olha aqui, ó, um ramo paracentral, no sulco paracentral, tá certo? Olha a artéria pré-cuneal aqui, olha, porque ela está perto do pré-cúneo, certo? Olha a cerebral posterior aqui, ó. Ela vai dar pra gente aqui também vários ramos, olha, tá vendo? O occipital, ó, o ramo calcarino, o ramo parieto-occipital, tá certo? Olha, ela também vai dar um outro ramo aqui, ó, dorsal do corpo caloso, tá certo? Cabe lá salientar aqui que essas artérias, elas fazem pouca anastomose, tá? Então, quando o paciente tem uma obstrução em alguma dessas artérias, ele vai ter uma lesão bastante importante, porque a gente não tem muita anastomose, ou seja, muita ligação entre as artérias. As maiores anastomoses, né, as maiores ligações são lá no polígono, né? Lá no círculo arterial do cérebro, tá? Ali com os comunicantes. Depois disso, a gente tem poucas anastomoses, tá? Entre essas artérias. Depois que a gente viu aí alguns ramos, a gente viu que esses ramos têm super a ver com o nome dos sulcos, vamos dar uma olhadinha aí na distribuição, mais ou menos, de como que se dá esse campo de irrigação dela, tá? Então, nessa imagem aqui, olha, a gente percebe que lá, já nessa imagem anterior aqui, a gente já percebeu que a artéria cerebral média, olha, ela vai estar irrigando mais essa parte aqui, né, ó, a face lateral do encéfalo, certo? Exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Né? A artéria cerebral média vai irrigar mais essa parte aqui, ó, supralateral, certo? A artéria cerebral posterior vai irrigar nessa face supralateral só essa parte mais final aqui, ó. A cerebral anterior mais essa parte aqui de cima, certo? Numa face medial, olha, a gente vai ver que aqui a gente tem já o predomínio de outras artérias. Então, a cerebral anterior, ela vai irrigar predominantemente toda essa parte aqui, olha, da face medial, né? A cerebral posterior, essa parte mais posterior aqui. E nessa face a gente já consegue ver um pouquinho aqui da artéria cerebral média. Lembrando que isso é um esquema geral, tá? Então, isso pode ter mudanças de pessoa para pessoa, obviamente, tá? Isso aqui é mais um esquema geral de campos de irrigação das artérias. Tudo bem? Então, ótimo. Vimos com isso
todas as principais artérias, né, que irrigam o encéfalo. Vimos que a maioria dos ramos recebem os nomes dos sulcos, onde eles estão, né, acomodados, certo? Vimos lá que as principais artérias que levam sangue para o encéfalo são a carótida interna e as artérias vertebrais, tá certo? Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver como que esse sangue é drenado. Onde que estão as veias, como que acontece essa drenagem do sangue do sistema nervoso central. Tudo bem? Então, muito obrigada pela sua companhia, espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu te ajudo. Dá uma pausa no vídeo, assiste de novo. E se tiver dúvida, deixa aqui, eu adoro responder comentários. Tudo bem? Se estiver gostando, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e fala para um amigo. Combinado? Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho. Tchau!